As 30 causas mais comuns do fracasso. Nas páginas anteriores você já teve uma breve descrição dos 17 fatores através dos quais o sucesso pode ser atingido. Agora vamos voltar nossa atenção para alguns dos fatores que causam o fracasso. Confira a lista e você talvez encontrará a causa de uma falha ou derrota que você possa ter experimentado. A lista é baseada em uma análise precisa de mais de 20.000 fracassos e abrange homens e mulheres em praticamente todos os campos de atuação. 1. Base familiar desfavorável. Esta causa está no topo da lista. A má criação é uma deficiência contra a qual há pouco a se fazer e é uma pelas quais o indivíduo infelizmente não é responsável. 2. Falta de um propósito ou objetivo definido pelo qual se esforçar. 3. Falta de ambição. 4. Educação insuficiente. 5. Falta de autodisciplina e tato, geralmente manifestando-se através de todos os tipos de excesso, especialmente sexuais e alimentares. 6. Problemas de saúde, geralmente devido a causas evitáveis. 7. Ambiente desfavorável durante a infância, quando o caráter estava sendo formado, resultando em hábitos viciosos de corpo e mente. 8. Procrastinação. 9. Falta de persistência e de coragem em culpar a si mesmo pelas próprias derrotas. 10. Personalidade negativa. 11. Falta de definição do desejo sexual. 12. Desejo incontrolável de obter algo a partir de nada, normalmente é manifestando-se em hábitos de aposta. 13. Falta de decisão. 14. Um ou mais dos 6 medos básicos descritos em outra parte desse livro. 15. Má seleção de um companheiro ou companheira no casamento. 16. Prudência excessiva, destruindo a iniciativa e autoconfiança. 17. Má seleção de associados nos negócios. 18. Superstição e preconceito, geralmente ligados à falta de conhecimento das leis naturais. 19. Escolha errada da ocupação. 20. Dissipação de energia, através da falta de conhecimento da lei da concentração e do foco, resultando no que é popularmente conhecido como pau para toda obra. 21. Falta de parcimônia. 22. Falta de entusiasmo. 23. Intolerância. 24. Intemperança no comer, no beber e nas atividades sexuais. 25. Incapacidade de cooperar com os outros em espírito de harmonia. 26. Posse de poder que não foi adquirido através do próprio esforço, por lentos processos evolutivos de experiência, como no caso de alguém que herda riqueza ou é colocado em uma posição de poder a qual não tem direito por mérito. 27. Desonestidade. 28. Egoísmo e vaidade. 29. Adivinhar em vez de pensar. 30. Falta de capital. Alguns podem se perguntar por que falta de capital foi colocada no final da lista. É porque qualquer um que se qualificar com um grau razoavelmente alto nas outras 29 causas poderá obter o capital necessário para qualquer finalidade. A lista anterior não inclui todas as causas do fracasso, mas representa as causas mais comuns. Alguns podem dizer que falta de sorte deveria estar na lista. Mas a resposta a esta observação é que a sorte, ou a lei do acaso, pode ser dominada por todos os que entenderem como aplicar os 17 fatores para o sucesso. No entanto, para ser justo com aqueles que podem nunca ter tido a oportunidade de dominar os 17 fatores para o sucesso, deve-se admitir que a má sorte, ou uma volta desfavorável na roda da fortuna, às vezes é a causa da falha. Aqueles que estão inclinados a atribuir todas as suas falhas a circunstâncias ou à má sorte, devem se lembrar da injunção sem cortês proferida por Napoleão, que disse: "Danem-se as circunstâncias, eu crio as circunstâncias." A maioria das circunstâncias e resultados desfavoráveis da sorte somos nós quem criamos. Não nos esqueçamos disso. Aqui está uma declaração de fato, e uma confissão, que vale a pena lembrar. A filosofia da lei do triunfo, que agora está prestando serviço útil a homens e mulheres de todo o mundo, é em grande parte o resultado de quase 20 anos do assim chamado fracasso por parte do autor. No curso mais extenso sobre a filosofia da lei do sucesso, no manuscrito original, na lição beneficiando-se dos erros,
O aluno observará que o autor enfrentou derrotas e adversidades tantas vezes que ele poderia ter justificado gritando: "A sorte está contra mim." 7 grandes falhas e mais dezenas de falhas menores que o autor consegue lembrar, estabeleceram as bases para uma filosofia que agora traz sucesso para dezenas de milhares de pessoas, incluindo o próprio autor. A má sorte tem sido canalizada e colocada para trabalhar e muitos agora remuneram de forma substancial o homem que trouxe à tona a crença de que mesmo a sorte pode ser mudada e as falhas podem ser aproveitadas. Há uma roda na qual os assuntos dos homens giram e seu mecanismo é tal que impede qualquer homem de ser sempre afortunado. É verdade. Tal roda existe, mas ela está girando continuamente. Se ela trouxer infortúnio hoje, pode-se fazer com que traga boa sorte amanhã. Se isso não fosse verdade, a filosofia do manuscrito original seria uma farsa e uma fraude, oferecendo nada além de falsa esperança. Foi dito ao autor certa vez, que ele sempre seria um fracasso, pois havia nascido sob uma estrela desfavorável. Algo deve ter acontecido que funcionou como um antídoto da má influência dessa estrela. E algo aconteceu. Esse algo é o poder de dominar os obstáculos, dominando primeiramente a si mesmo, que cresceu a partir da compreensão e da aplicação da filosofia do manuscrito original. Se os 17 fatores para o sucesso podem compensar a má influência de uma estrela para este autor, eles podem fazer o mesmo por você, ou por qualquer outra pessoa. Responsabilizar as estrelas pelos nossos infortúnios é apenas uma outra maneira de reconhecer nossa ignorância ou nossa preguiça. O único lugar em que as estrelas podem lhe trazer má sorte é na sua própria mente. Você tem a posse dessa mente e ela tem o poder de dominar todas as más influências que estão entre você e o sucesso, incluindo as das estrelas. Se você realmente deseja ver a causa da sua má sorte e das suas desgraças, não olhe em direção às estrelas. Olhe-se no espelho. Você é o mestre do seu destino. Você é o capitão da sua alma. Você possui uma mente que só você mesmo pode controlar. E essa mente pode ser estimulada e moldada para entrar em contato direto com todo o poder que você precisa para resolver qualquer problema ou obstáculo que possa afrontá-lo. A pessoa que culpa as estrelas por seus problemas desafia a existência da inteligência infinita, o Deus, se você preferir esse nome. O mistério do poder do pensamento. Em frente ao escritório do autor, na Broadway esquina com a Rua 44, em Nova York, está o edifício Paramount, um arranha-céu que serve como um lembrete diário do fabuloso poder do pensamento. Venha comigo até a janela do meu escritório e vamos analisar este moderno edifício. Diga-me, se você puder, com quais materiais o edifício é construído. Imediatamente você vai dizer: ora, ele é construído com tijolos, vigas de aço, placas de vidro e madeira, e estará parcialmente certo. Mas você não contou a história toda. Os tijolos, o aço e os outros materiais que entraram na construção da parte física do prédio foram necessários. Mas antes que qualquer um desses materiais formasse o prédio, ele foi construído na sua totalidade com outro tipo de material, na mente de Adorno, com o material intangível conhecido como pensamento. Tudo que você tem ou terá, bom ou mal, foi atraído por você mesmo, pela natureza dos seus pensamentos. Pensamentos positivos atraem objetos desejáveis. Pensamentos negativos atraem a pobreza e a miséria e um bando de outros tipos de objetos indesejáveis. Seu cérebro é o imã que atrai tudo o que você possui, e não se enganem sobre isso. Seu cérebro não vai atrair o sucesso enquanto você estiver pensando na pobreza e no fracasso. Todo homem está onde está como resultado de seus próprios pensamentos dominantes. Tão certo como a noite segue o dia. O pensamento é a única coisa que você controla absolutamente. Uma declaração de fato que repetimos por causa da sua grande importância. Você não controla totalmente o dinheiro que possui, ou o amor e a amizade que você cultiva. Você não teve nenhum envolvimento, a princípio, com a sua vinda ao mundo, e terá muito pouco envolvimento com o tempo de sua permanência. Mas você tem tudo a ver com o estado de sua própria mente. Você pode tornar sua mente positiva ou você pode permitir que ela se torne negativa.
como resultado de influências e sugestões externas. A divina providência lhe deu o controle supremo de sua própria mente e com este controle veio também a responsabilidade em fazer o melhor uso dela. Em sua própria mente você pode imaginar um grande edifício, semelhante ao que está em frente ao estúdio do autor, e depois transformar essa imagem mental em uma realidade, assim como a Dzogchen fez. Porque o material com o qual ele construiu o edifício para Mount está disponível para todos os seres humanos e, além disso, é gratuito. Tudo o que você tem a fazer é apropriar-se dele e colocá-lo em uso. Esse material universal, como já dissemos, é o poder do pensamento. A diferença entre o sucesso e o fracasso é, em sua maioria, uma questão de diferença entre o pensamento positivo e o negativo. Uma mente negativa não atrairá fortuna. Semelhante atrai semelhante. Nada atrai sucesso tão rapidamente quanto o sucesso. A pobreza gera mais pobreza. Se torne um sucesso e todos colocarão tesouros a seus pés e farão algo para ajudá-lo a tornar-se mais bem-sucedido. Mostre sinais de pobreza e todos tentarão tirar o que você tem de valor. Você pode pedir dinheiro emprestado ao banco quando você é próspero e não precisa dele, mas tente arranjar um empréstimo quando você é pobre, ou quando uma grande emergência atingir você. Você é o mestre do seu próprio destino porque controla a única coisa que pode mudar e redirecionar o curso dos destinos humanos. O poder do pensamento. Deixe esta grande verdade impregnar a sua consciência e este livro terá marcado o ponto de virada mais importante da sua vida. Como converter esta filosofia em dinheiro? O autor está envolvido na tarefa de ajudar outras pessoas a encontrar-se. Seu trabalho consiste em duas formas de procedimento, do seguinte modo. Em primeiro lugar, o aluno é ensinado como coordenar e aplicar os 17 fatores da filosofia da lei do triunfo na solução de qualquer problema. Em segundo lugar, o estudante é analisado e desenvolve-se um gráfico a partir das suas características tanto boas quanto ruins. Em outras palavras, todo o equipamento mental do estudante é diagnosticado e o resultado é claramente registrado em uma carta escrita, que mostra que linha de trabalho deve ser seguida e o melhor plano para a realização desse trabalho. Sempre que possível, o autor entrevista os estudantes pessoalmente. Quando não é possível, o aluno é atendido através da instrução de classe ou por correspondência, caso ele se encontre a uma grande distância da cidade de Nova York. A natureza das entrevistas pessoais. Entrevistas pessoais entre os estudantes da filosofia da lei do triunfo e o autor têm a finalidade de auxiliar o aluno na aplicação da filosofia a fim de que o seu objetivo principal definido possa ser selecionado e um plano de trabalho prático para sua realização adotado. A entrevista constitui uma aplicação muito eficiente do princípio do Mastermind, através do qual duas mentes são coordenadas com a finalidade de alcançar um determinado objetivo. Essas entrevistas produzem fenômenos que muitas vezes assustam tanto o autor quanto os estudantes. Para ilustração, pouco tempo atrás uma senhora agendou uma entrevista com a finalidade de determinar para qual trabalho ela estava melhor equipada. Ela era estudante do manuscrito original há alguns meses. Havia dominado o livro sobre o assunto e estava familiarizada com os fundamentos dessa filosofia. 15 minutos após a sua chegada, ela havia intensificado as vibrações da sua mente, de modo que estava sintonizada de acordo com o princípio do Mastermind. A faculdade criadora da sua imaginação começou a trabalhar rapidamente e como resultado, as ideias descritas a seguir começaram a surgir em sua mente. O autor anotou tais ideias, que vieram tão rápido quanto ele podia escrever usando a taquigrafia. O fluxo de ideias não cessou, mas foi voluntariamente cortado porque o tempo de sua entrevista havia expirado e outro cliente estava aguardando. As ideias estão listadas aqui, assim como ela as recebeu.